E aí pessoal, tudo certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de eletroquímica, certo? Nós vamos trabalhar hoje a segunda parte de pilha, que envolve metal de sacrifício, proteção catódica, ou seja, o que você faz para evitar a corrosão. O que é a corrosão e o que você faz para evitar essa corrosão. Esse assunto é um assunto bastante falado e cobrado em provas, né? Porque faz parte do nosso cotidiano. Nós que vivemos aqui, principalmente em região litorânea, sabemos que tudo enferruja, né? Tudo oxida. Então nós vamos falar sobre isso. É uma matéria interessante, tranquila, não é uma matéria difícil. Ela tem uma ligação direta com uma parte de pilha, né? Com reações de redução, reações de oxidação, certo? Então nós vamos falar ponto a ponto sobre isso. Tem uma lista de exercícios lá no site, né, do Plural, vocês receberam, uma lista de pilha com todas as questões resolvidas, certo? Eu ainda vou postar hoje ainda, provavelmente, ou no máximo amanhã, mais uma listinha, essa menor, com umas 5 questões da parte de corrosão. Perfeito? E aí a gente vai dando continuidade aí ao nosso conteúdo, e o próximo conteúdo é a parte de eletrólise. Mas ainda vou parar uma aula para a gente poder estar resolvendo exercícios desse assunto. Então na semana que vem, né, que é a semana 11, eu trabalho só exercícios da parte de pilha, perfeito? Vou resolver aqui com vocês algumas questões. Então vamos lá? Então, primeira coisa, pessoal, o que é o processo de corrosão? Como é que ele acontece? Para haver a corrosão, basta que você tenha oxigênio suficiente para fazer esse processo, ok? Porque todo o ar atmosférico vai ter oxigênio e água, em percentual maior ou menor. Então, por exemplo, aqui em beira de praia nós chegamos a ter uma umidade de quase 100%. Se você for para um deserto, você vai chegar em torno de 5%, mais ou menos, né? Brasília você pega tranquilamente aí 16% de umidade relativa do ar. Então nesses locais onde a umidade é maior, você tem maior oxidação, maior processo de corrosão. Nos locais onde você tem a umidade menor, você tem menor processo de corrosão. Se for região litorânea, o que o sal vai fazer nesse processo? O que a maresia faz nesse processo? A maresia ela acelera o processo de corrosão, né? Então ela funciona na pilha lá como se fosse uma ponte salina, mas uma ponte salina não positiva, e sim negativa. Ela funciona como uma ligação, como se fosse um fio externo que faz o fluxo de elétrons acontecer mais rapidamente. Então não tem na pilha, lá que você tem o fluxo de elétrons, esse fluxo de elétrons vai ser acelerado pelo processo da maresia, ok? Então aqui na região litorânea, a gente consegue perceber que a maresia estraga tudo, né? Desde os dispositivos que você tem em casa, como TVs, computadores, né? E também a parte de metais da sua casa, né? Automóveis, etc. Perfeito? Então, como é que acontece o processo de corrosão? Esse processo de corrosão é uma oxidação. Então, corrosão e oxidação, certo? É a mesma coisa. E ferrugem quando isso acontece no ferro. Então veja bem, dá uma olhadinha aqui comigo, ó, acompanha comigo. O ferro vai sofrer oxidação, então o ferro ele está na reação de oxidação, tá vendo? Os seus elétrons estão depois da seta, perfeito? Elétrons depois da seta nós aprendemos que é oxidação. Então o ferro está sofrendo oxidação, então ele é o anodo é quem perde elétrons. Quem vai ser o catodo do processo? O oxigênio e a água do ar atmosférico. Eles é que vão fazer o processo de redução, quando os elétrons estão antes da seta. Então você corta os 6 elétrons com 6 elétrons, aqui foi multiplicado, você não tem que decorar essas equações. Isso foi multiplicado para que igualasse os elétrons. Você cortou os elétrons e encontrou a chamada equação global ou equação geral. Olha o que está acontecendo nessa equação global. O ferro, ele era 0, quando não tem nada em cima ele é 0, e ele passou a ferro mais 3, o NOx dele aqui se você tirar, como o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1,
Você tira o NOx do ferro, que vai ser mais 3, por isso que foi esse 3 que cruzou para cá. De 0 para mais 3, ele perdeu 3 elétrons, ele sofreu redução. E o oxigênio passou de 0 para menos 2. De 0 para menos 2, o oxigênio sofreu uma redução, ele diminuiu o seu número. Ok? Então o ferro oxidou, o oxigênio reduziu. Os elétrons fluíram do ferro para o oxigênio, não deixa de ser uma pilha. Certo? O processo de ferrugem é uma pilha, onde os elétrons estão fluindo do ferro, que vai ser o anodo, para o oxigênio, que é o cátodo. O cátodo é quem cata os elétrons, quem recebe os elétrons, perfeito? Então, esse é o processo de corrosão, esse é o processo de oxidação. O que nós temos que fazer para evitar que esse processo aconteça? Nós vamos ver isso. O que nós temos que fazer com o ferro, com os metais, né? Se você tiver, por exemplo, um metal como o zinco, o magnésio, o alumínio, quem seja o metal, as reações que vão acontecer, elas serão no mesmo procedimento. São equações diferentes porque você tem metais diferentes, mas o processo de oxidação, esse processo de corrosão, ele vai acontecer em todos os metais, mais ou menos, né? Ok? Tudo bem? Existem metais que praticamente não sofrem corrosão, que são os metais nobres. Ouro, platina, paládio, ródio, irídio. Esses metais praticamente não sofrem corrosão, praticamente zero. Por isso que o ouro é um metal extremamente caro, porque além de não sofrer oxidação, o ouro também não... Ele não oxida, ele não reage, praticamente ninguém, certo? E além disso, ele também, o ouro é um metal que é praticamente raro, né? Praticamente raro não, ele é muito raro. E significa dizer que se é raro é caro, né? Normalmente as coisas são assim, oferta e procura. Mas o ouro tem sua característica, né, de cor, né, de durabilidade, de não oxidar, de ter muito pouco na terra, ok? Então o ouro é um metal extremamente nobre. Os metais nobres praticamente não oxidam, a oxidação deles de alguns tende a ser zero. Existem os dois primeiros metais nobres ainda não são lá essas coisas, que são o cobre e a prata. O cobre ainda fica verde, a prata fica preta, mas é bem superficial. Uma limpezinha sai, ok? Perfeito? Então a gente vai falar mais sobre isso. Nós temos aqui, nesse processo de... Deixa rodar aqui, que deu uma travada aqui. Aqui. Então veja bem, alguns metais, o que nós devemos fazer para que os metais possam... O que a gente pode fazer para proteger os metais? Deixa eu passar para cá e depois eu volto lá na questão da passivação. Perfeito? Tá. O que eu posso fazer para proteger um metal? Primeiro, eu posso criar um aço específico, por exemplo, o aço inox. O que é o aço inox? O aço é uma liga ferro-carbono, né? Uma liga metálica. Perfeito? Aí você coloca nela cromo, níquel, vanádio, tungstênio, mas principalmente cromo e níquel. O cromo é o cara que dá a característica ao aço inox, né? Então o aço inox da pia, da geladeira, dos equipamentos que você tem em casa, como por exemplo chave de fenda, né? O aço inox das panelas. Esse aço inox, a oxidação dele é praticamente zero, certo? Porque a superfície dele está protegida por metais que praticamente não oxidam. Eu vou te mostrar por quê. Tudo bem? Nós podemos revestir o aço inox, né, com uma proteção, uma tinta, que seria uma película que vai proteger o contato desse metal com o ar atmosférico. Então você vai evitar aquela reação que você viu anteriormente, que eu te mostrei aqui. Ela vai ser evitada como? Por uma película protetora. Essa película de tinta, de zarcão, né, que é uma estrutura de chumbo, certo? Ah, Pires, mas o chumbo não é perigoso? Sim. Por isso que a indicação é pintar com o zarcão, com máscara, e depois aplicar a tinta, porque aí a tinta não vai deixar esse chumbo sair.
mas o chumbo é extremamente forte, extremamente resistente a esse processo de oxidação. Essa película também pode ser de polímero, essa pode ser um polímero, né? Pode ser uma parafina, pode ser graxa, certo? Naquelas estruturas de pontes, por exemplo, como aquela ponte que tem ali perto da UFES, aquela estrutura de ponte ali, né, são tubos com cabos de aço que passam dentro, e eles colocam para proteger esses cabos de aço ou parafina ou graxa, certo? Caiu até uma questão no Enem falando sobre isso, por que se passava graxa em ferramentas? Exatamente para proteger contra o processo de ferrugem, o processo de corrosão, né? E aí, né, você tem a questão de usar esses metais, um metal que proteja, né, como no aço inox, essa mistura de metais. E por que você usa isso? Veja bem, existe um processo chamado de passivação. Que processo é esse? Existem 3 metais que são cromo, alumínio e titânio, né, que não são metais nobres. Mas você já viu o alumínio oxidar? Por que o alumínio é usado em beira de praia? Por que usa-se o alumínio demais na beira da praia? Exatamente porque ele faz baixa oxidação. Mas por que o alumínio faz baixa oxidação, mesmo não sendo um metal nobre? Ele é um metal comum, ele teria que oxidar, assim como o cromo e o titânio também. É porque eles fazem uma película protetora aqui, ó. Essa película protetora que os metais, né, que são cromo, saiu aqui, né, um Ozinho, alumínio e titânio. Esses 3 metais não são metais nobres, mas a oxidação deles é praticamente zero. Por isso que o alumínio é usado em estruturas de aviação, certo? Por isso que o cromo é usado no aço inox, na cromagem. Por isso que o titânio é usado em pinos de dente, pinos ortopédicos, marca-passo, né? Caixas pretas de avião, exatamente pela sua resistência, dureza e o fato de praticamente não oxidar, certo? Então esses metais eles formam uma película protetora, eles reagem com o oxigênio do ar, formam uma película protetora e automaticamente protegem a parte interna da oxidação. É como se fosse uma autopintura, uma autoproteção, mas é tão perfeita, que chega assim, em alguns casos como o titânio, ser praticamente impenetrável, ok? Tudo bem? Então é o processo chamado de passivação, que tem a função de proteger dessa reação, ou seja, ele é uma película que vai ser aplicada aqui, seja ela de tinta, seja ela, né, de graxa, ou por um metal de proteção que faça essa proteção aqui, como o aço inox, como o cromo, que vai criar uma barreira entre o ferro e o oxigênio. Ele vai reagir, certo? Ele vai fazer uma reação, essa reação chamada de passivação, que é uma reação com oxigênio, e formar essa película protetora, ok? Perfeito? E essa película protetora vai evitar que essa reação aqui ocorra, né? Ele vai criar uma barreira para que a reação não ocorra. Tudo bem? Perfeito. E aí nós temos então, né, essa proteção foi realizada. Daqui a pouco eu mostro os esqueminhas para vocês aqui. Uma outra forma de você proteger também é você usar na superfície um metal mais resistente, né? Um metal mais forte, por exemplo, o estanho. Essas latas de doce, de pêssego, de goiabada, de milho, né? Essas latas elas são de ferro, protegidas internamente com estanho. Aquela camadazinha que tem dentro das latas, ela é de estanho. E esse estanho, ele vai proteger essa lata contra a oxidação, ok? Contra a ferrugem. Por isso que você não pode comprar lata amassada, porque a lata amassada ela tem vários fatores. Lata estufada nem pensar, né? Aí você vai ter bactéria do botulismo ali dentro, provavelmente, né? E aí está produzindo a toxina, e se você comer isso aí, você está morto. Lata amassada significa dizer que a camada de estanho se rompeu e você vai comer estanho, você vai ingerir estanho, ok? Além dela poder estar enferrujada, né? Então lata amassada nem pensar também, né? Como é que os tempos mudam, né? O tempo da tosquidão lá atrás, eles vendiam mais baratas latas amassadas, faziam promoção de lata amassada. Hoje não é mais permitido isso daí, beleza? E eles chamam aí na indústria de folhas de Flandres,
que seriam, né, essas folhas que são usadas de estanho para proteger o material por dentro, ok? Tudo bem? Beleza. Aqui uns esqueminhas para você ver o que é o zarcão, né? Como é que ele é vendido? É tipo uma tinta meio avermelhada, meio amarronzada. Então o zarcão tem a função de proteger o ferro contra a oxidação. Ele seria a primeira proteção. Então você aplica o zarcão, depois você aplica uma pintura. A melhor pintura aplicada hoje é a pintura eletrostática. É uma que gera diferença de carga. Tá vendo aqui, ó? O carro é positivo e a tinta é negativa. Você pode ver que quando você pega, por exemplo, uma pintura feita no sprayzinho em casa, ela se solta muito mais fácil. Por que a pintura do carro é difícil de soltar? Às vezes o carro amassa, mas não quebra a pintura. Porque é feita a pintura eletrostática, robótica, óbvio, né, mas é uma pintura eletrostática. Por diferença de carga, né, a tinta que é negativa, ela gruda o carro que é positivo. E depois, além de tudo, ainda vem ali a aplicação, né, de um material, né, que é aplicado por cima, que é como se fosse uma outra tinta, que é um verniz. Esse verniz transparente acaba segurando ainda mais essa tinta, ok? Então, no carro você tem várias camadas de proteção, certo? Quer dizer, tudo para evitar o contato do metal do carro, né, do aço do carro, com a maresia, com o oxigênio e com a água. A responsabilidade da oxidação é primeiro do oxigênio. Tendo água, você tem o processo acelerado. E tendo maresia, ainda mais acelerado, ok? Então, a preocupação com isso em cidades litorâneas é muito maior do que Brasília, por exemplo. Brasília, a umidade é baixa e, além disso, você tem uma situação onde, além da umidade baixa, você tem uma situação de não ter maresia. Então, a oxidação, a ferrugem em Brasília é muito baixa, ok? Então, aqui é uma pintura sendo feita, né? Aqui o uso de polímeros como isolamento, certo? De materiais, você pode usar polímeros, você pode usar graxa. Polímero que a gente fala aí são diversos polímeros, como alguns plásticos, silicone, né? Esses materiais podem ser usados como impermeabilizantes, certo? E é isso, ok? Aí nós temos uma técnica também que é muito utilizada, que são os metais de sacrifício. O que é o nome metal de sacrifício, pessoal? Ou proteção, essa proteção que é feita, que é a proteção chamada de galvanoplastia também, certo? Como é que funciona isso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Tem hora que na frente é interessante isso, né? Porque uma aula com 40 alunos, 150 alunos é bem diferente da aula aqui, né? Ali você tem uma adrenalina, você tem um quadro, você tem, né, todo um raciocínio diferente do que é aplicado aqui, ok? Mas, né, nós vamos ter que nos superar aí nesses momentos que nós estamos passando, não tem jeito, né? Vocês viram aí agora o adiamento do Enem por 30 ou 60 dias, certo? Vai ser uma realidade, deve entrar aí em dezembro, janeiro, já aconteceu isso, né? Nós vamos ter que nos acostumar. E aquela história, quem vai sair na frente? Quem está estudando em casa, né, pessoal? Porque o tempo vai ser curto. Então é você aproveitar aí o seu tempo. Quem se adaptar melhor está na frente, certo? Perfeito, então beleza. Veja bem, o que é o metal de sacrifício? O metal de sacrifício é um metal utilizado para proteger outro. Perfeito? Então, vou me sacrificar por você, né? Você escuta isso muito da sua mãe, né? Quando você está estudando aí, que você não está estudando, o que sua mãe fala? Meu filho, a gente se sacrifica por você e você não está fazendo nada, ok? Só quer ficar no Instagram, é isso que você escuta? Então, metal de sacrifício, alguém se sacrifica pelo outro. Então, usar o metal de sacrifício é usar um metal mais fraco do que o outro, um metal que oxida mais, né? Então, por exemplo, os dois melhores metais de sacrifício para o ferro
são o zinco e o magnésio, porque eles são mais fracos do que o ferro. Já vou te mostrar as equações agorinha. Então o zinco e o magnésio são os dois metais de sacrifício mais utilizados em navios. Então placas de zinco são parafusadas no navio, em tubulações da Petrobras, porque o metal de sacrifício ele vai funcionar como um anodo do processo, ou seja, quando a oxidação for acontecer, certo? O que o ferro diz? Ei, eu não, ele, antes ele do que eu. Então o ferro vai ficar protegido e o zinco vai ser atacado, certo? O ferro vai funcionar como catodo do processo, mas quem vai funcionar como anodo vai ser o zinco. Então, nas tubulações da Petrobras, vamos colocar assim, nos navios, né? Aonde você botar placas de zinco, onde você colocar, né, estruturas de zinco, sejam placas, sejam varetas de zinco ligadas a esse material, ao ferro, a esse aço que é ferro, você vai proteger esse aço e quem vai ser atacado vai ser o zinco. Pô, Pires, mas peraí, o que eu faço depois? Desparafusa essas plaquinhas aqui, ó. Vai lá e desparafusa a plaquinha, certo? Porque quando você tirar essa plaquinha e colocar outra, você coloca a plaquinha nova, o processo continua. Esse navio foi totalmente bem pintado, ele está bem protegido, foi aplicado um zarcão, foi aplicado uma tinta, foi aplicado, né, uma pintura eletrostática sobre ele, um verniz, e mesmo assim, após toda essa proteção, eles ainda vão colocar o metal de sacrifício. Você não pode esquecer que ele está, né, dentro do mar. A oxidação dele seria muito severa. Então isso é metal de sacrifício, é usar um metal, né, que seja mais forte do que o outro, ok? Desculpa, um metal que seja mais fraco do que o outro. Não confunda isso, era aí que eu queria chegar. Não confunda isso, tá? Você, para proteger um metal, você pode fazer duas coisas, além de outras que eu citei aqui. Em termos de usar alguém para proteger, você pode usar um metal mais forte ou um metal mais fraco. Um metal mais forte não é metal de sacrifício. O metal mais forte seria pegar e dar um banho de ouro, ok? Dar um banho de prata. Usar um metal mais forte do que aquele que você quer proteger seria colocar o estanho, como nas latas de doce. Isso daí não é metal de sacrifício. Metal de sacrifício é usar um metal mais fraco do que o outro, ok? Isso é metal de sacrifício. É colocar um metal que vai se sacrificar por aquele metal que você quer proteger. Perfeito? Olha essa questão. A ferrugem apresentada pelos automóveis na nossa cidade é um processo denominado de corrosão. Na presença de ar seco, ausência de umidade, o automóvel praticamente não enferruja. Numa cidade praiana, como o Rio de Janeiro, torna-se necessária a adoção de medidas que minimizem a corrosão. Uma delas é a galvanização. Então, a galvanização é aquele processo daquelas telhas, daqueles postes de metal que são utilizados nas cidades, certo? Qual a diferença do metal de sacrifício para a galvanização? Na galvanização é aplicado o zinco sobre toda a superfície, não num ponto só. Você pode ver que os postes ficam cheios de pontinhos de ferrugem. Esses postes de metal são galvanizados. Então ali é um metal de sacrifício, só que distribuído por toda a superfície. Olha lá, ó. O que significa revestir o ferro presente no automóvel com metal redutor mais forte. O que ele quer dizer com metal redutor mais forte, pessoal? É porque quem sofre oxidação é o agente redutor, né? Então, redutor mais forte é quem sofreu mais oxidação, né? E se engana muito, confunde muito. Assinale a opção que apresenta o metal redutor, que permite a galvanização do ferro. Qual deles você escolheria? Qual deles? Se o potencial, olha só, essa equação que foi dada aqui do ferro é a equação de redução dele, porque ele passou de mais 2 para 0. Quem vai de mais 2 para 0 está sofrendo uma redução, está diminuindo o seu número. Significa dizer que ele tinha duas cargas positivas e ganhou 2 elétrons. O potencial dele é menos 0,44. Qual desses metais é mais fraco do que o ferro? Hein? Veja bem, o cádmio, menos 0,40 é maior do que menos 0,44. Você tem que pensar que isso aqui é uma reta numérica. Então, o metal que tem menor
potencial de redução, ou seja, maior potencial de oxidação do que o ferro, o único é o zinco. Se você não soubesse nada de química e fizesse por raciocínio lógico, matemático, é perceber que todos são maiores do que o ferro, certo? O único que é menor do que o ferro é o menos 0,76. Perfeito? Numa reta numérica, o único que é menor, é o único que foge ao padrão de raciocínio. Então, significa dizer que se o zinco tem menor potencial de redução do que o ferro, automaticamente ele tem maior potencial de oxidação. Significa dizer que ele oxida mais, significa dizer que ele sofre mais corrosão, que ele é mais fraco. Então, o único que é mais fraco do que o zinco, do que o ferro, é o zinco. Então, pessoal, o significado de ser mais forte e ser mais fraco é sempre relativo ao potencial de redução. Quanto maior o potencial de redução, menor é a capacidade que ele tem de oxidar. Ok? São raciocínios contrários. Quanto maior a redução, menor a oxidação. Os metais nobres, por exemplo, como o ouro, tem potencial de oxidação baixíssimo, porque o potencial de redução dele é altíssimo. E sempre a redução é o referencial para a gente fazer o raciocínio, ok? Então a escolha seria o zinco. Perfeito? Porque todos os outros são mais fortes do que ele e tem que escolher o mais fraco. Beleza. Vamos lá. Outra questãozinha aqui para a gente poder avaliar, né? O alumínio sofre corrosão em contato com o ferro. Para efetuar a proteção catódica, qual dos metais a seguir é mais indicado e qual é a equação química que corresponde a esse processo? Veja bem, então olha só, esses são os potenciais do alumínio, menos 1,67, do zinco, do cobre, do magnésio e do níquel. Perfeito? Eu quero proteger o alumínio. O alumínio sofre corrosão em contato com o ferro. O que significa dizer? É que o alumínio possui maior potencial de oxidação do que o ferro. Pô, Pires, mas se o alumínio tem maior capacidade de oxidar do que o ferro, por que ele não oxida aqui na beira da praia? Foi aquilo que eu disse para vocês. Nós temos aquela autoproteção que o alumínio faz. Essa autoproteção é chamada de passivação. O ferro até tenta fazer isso, mas ele faz igual uma esponja. Deixa um monte de furinho por onde entra o oxigênio e entra a água. Ele vai estufando, que é a característica do processo da ferrugem, da oxidação, da corrosão. Vai estufando e os pedaços vão caindo, certo? Então veja bem, qual metal você escolheria para proteger? O que é proteção catódica? Proteger o catodo. Proteger o catodo seria proteger o mais forte utilizando o mais fraco. Qual é o metal mais fraco do que o alumínio? O alumínio é 1,67. O zinco é menos 0,76. O cobre mais 0,34. O magnésio menos 2,38. O único aqui que é menor, ou seja, que tem menor capacidade de redução. Todas as equações estão com os elétrons antes da seta, tá vendo aqui, ó? Todas elas. Então quem é o cara que tem maior capacidade de oxidar? Se ele tem o mais fraco aqui, é o magnésio, porque tem menor potencial de redução. Então quem eu vou escolher? O magnésio. E aí nós vamos ter que montar aquela pilha, lembra? Mantendo a equação do maior, porque o processo que ele quer que você monte tem que usar o alumínio, porque se você usar o ferro, ele está dizendo que o ferro oxida o alumínio. Você sabia que, por exemplo, na produção de materiais com alumínio, igual barco, você vai produzir um barco de alumínio, nem o parafuso de ferro você pode usar, porque senão você cria a porta de entrada para a ferrugem. O ferro vai oxidar e vai oxidar o alumínio, porque você vai montar uma pilha entre os dois, onde o alumínio vai ser o anodo e o ferro vai ser o catodo. O alumínio vai perder elétrons por ferro e vai oxidar, vai sofrer o processo de corrosão e você vai... avião já caiu por isso, certo? Em erros cometidos onde o cara não usou um parafuso de alumínio, ele usou um parafuso de ferro e aí oxidou, houve a corrosão e ali houve o rompimento do avião, da asa do avião, por exemplo. Então você vai montar a pilha como aqui, mantendo a equação do alumínio, invertendo a equação do magnésio, certo?
para cortar os elétrons. Você não pode esquecer que você vai ter que multiplicar essa equação por 2. Essa equação você vai ter que multiplicar por 3 para igualar os elétrons. Número par e número ímpar você multiplica invertendo. Mas você não multiplica o ΔE dessa pilha. Né? O ΔE, os potenciais de redução, né, e automaticamente o ΔE da pilha não são multiplicados, somente a equação. Por isso que a resposta, letra D. Ok? Então, o magnésio já não precisava montar nenhuma equação, porque era essa a resposta. E automaticamente você também já encontrava a equação, porque era a única alternativa que tinha o magnésio. Ok? Tudo bem? Então, é isso. Você sempre vai escolher um metal para proteger o outro metal, alguém que tenha menor potencial de redução do que ele, que aí vai te dar maior potencial de oxidação. Uma última questãozinha para a gente poder finalizar. Eu estou preparando agora aulas maiores, foi um pedido, né, da instituição para que a gente fizesse aulas um pouco maiores, porque você tem toda uma questão aqui, né, regulamentada, né, que a escola tem que passar. Então, bom, enfim, mas não tem problema para mim, certo? Às vezes fica um pouco mais cansativo, mas você tá aí com tempo, né? Tempo disponível. A formação da ferrugem é uma reação de oxirredução entre o ferro metálico e o oxigênio do ar, né, que é a corrosão do ferro. Uma forma de evitar a corrosão é proteger o ferro por meio de galvanização, isso é, recobrir a superfície da peça metálica com uma película de zinco. A camada de zinco impede a oxidação do ferro, porque evita que ele entre em contato com a umidade do ar. Se a peça galvanizada for riscada, o ferro tende a oxidar neste local, mas imediatamente ocorre a oxidação do zinco e o ferro é reduzido novamente a ferro metálico, fazendo assim a proteção. Você entendeu? Por quê? O metal de sacrifício ele fica localizado em pontos distribuídos e acaba não protegendo todo o material. Já a galvanização ela protege todo o material. Agora, tem custo para isso. O material galvanizado é mais caro. O aço inox é mais caro, né? Então assim, já imaginou, você já viu os preços do aço inox? Pega uma geladeira pintada de branco, né? Ou seja, protegida por uma tinta branca, e uma geladeira de aço inox. Mais caro. Um aço normal e um aço galvanizado, o galvanizado é mais caro. Certo? Beleza. De acordo com o texto, assinale a alternativa que destoa do texto, ou seja, que foge aquilo que o texto, né, te propõe. Os processos de formação da ferrugem e proteção pela galvanização funcionam como uma pilha? É uma pilha, né? Não deixa de ser uma pilha, onde o zinco é o anodo, né, e o ferro vai ser o catodo, para evitar que o ferro seja o anodo, né, e o ar atmosférico seja o catodo. Então, tanto o processo de proteção, quanto o processo de ferrugem, em ambos os casos você tem pilha. Tanto a reação de formação da ferrugem quanto a reação de proteção à corrosão ocorre em transferência elétrica, certo? Vamos para o potencial. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. O potencial, porque a telinha de gravação estava na frente. O potencial padrão de redução do ferro é menor do que o oxigênio e o potencial padrão de redução do zinco é menor do que do ferro. Certíssimo. Veja bem, ou seja, o potencial de redução do ferro, o ferro é mais fraco do que o oxigênio do ar, por isso que ele vai enferrujar. E se você usar metal de sacrifício, o zinco é mais fraco do que o ferro. Só sobra a letra D. Em alguns vestibulares por aí você tem só até a letra D. Essa é uma questão de vestibular, não é uma questão de Enem, porque o Enem não trabalha com incorreta, ele trabalha sempre com a mais correta, né? Letra D. Na formação de ferrugem, o ferro atua como catodo, negativo. Na ferrugem, o ferro é o anodo, ele perde elétrons para quem cata os elétrons, que é o catodo, que é o polo positivo, que vai ser quem? O oxigênio. Então, tudo errado, já começou errado. Resposta letra D. Como anodo, e na proteção do ferro galvanizado, o ferro atua como anodo e o zinco como catodo. De novo, o contrário. O zinco vai ser o anodo,
ferro vai ser o cátodo nesse processo de proteção catódica. Proteção catódica quer dizer que eu estou protegendo o cátodo, né? E o metal de sacrifício é o melhor processo de proteção catódica que nós temos, certo? A galvanização, então, é um tipo de metal de sacrifício onde está distribuído, né, por todo o material. Seria o aço inoxidável. Desculpa, seria o aço galvanizado, certo? O aço inoxidável seria com cromo, com níquel, mas aí você não faz metal de sacrifício. O que você faz é uma película protetora, né? Então esse aço vai estar protegido por um material que é o cromo, extremamente resistente à ferrugem, porque ele reage com o oxigênio do ar e forma uma película protetora. Eu costumo falar assim, uma brincadeira, é que o aço inox, ele faz, né, o titânio também e o alumínio também, como se fosse um papel contact na superfície. Essa película bem fininha que forma na superfície desses três materiais é perfeita. É por isso que hoje em beira de praia só se usa o alumínio. O alumínio é o cara para esse processo, porque é leve, porque é resistente, né? E é assim que funciona. O metal de sacrifício ele vai ser utilizado de acordo com a necessidade, com as possibilidades, né? Tem que ver se vale a pena, como é que fica a situação, né? Às vezes você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você vai pegar uma tubulação da Petrobras. Se essa tubulação está sendo utilizada numa área aterrada, né, de bastante umidade, você aplica o zarcão, você aplica uma boa tinta, aí você coloca nas extremidades, em alguns pontos lá de 50 em 50 metros, você coloca um metal de sacrifício zinco, varetas de zinco. No entorno de um local onde você tem mais dificuldade de proteger, você passa a graxa, né, nesse material, e aí você vai protegendo de várias formas, ok? Daquilo que é o melhor custo-benefício para aquela situação. Ok, pessoal, beleza? Então é isso aí. Isso seria o processo de corrosão, metal de sacrifício, proteção que você vai utilizar para evitar a corrosão. Assunto muito cobrado em prova, tá, pessoal? Eu acho que corrosão é até mais cobrado em prova do que pilha, tá? Principalmente prova Enem. Então é isso aí. Precisar de mim, tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, né, e tem meu e-mail. Estou sempre à disposição de vocês. Vou colocar uma listinha desse assunto aí também no site, ok? Vou mandar hoje para vocês ainda, é porque está no meu outro computador, e eu mando hoje ainda para vocês essa listinha com processo de corrosão. Valeu, um abraço para todos e até mais.